Vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos. Aula de matemática, semana 5, né? Já estamos aí na quinta semana. Essa aula é destinada aos alunos da oitava série, do noturno, do EJA e da nossa escola. E vamos lá, vamos continuar nosso conteúdo. O próximo conteúdo que a gente vai ver a partir de hoje se chama equações. Então começa a ser um conteúdo um pouquinho mais complicado. Então eu preciso que vocês fiquem bem atentos à nossa aula. Qualquer dúvida vocês sabem onde me procurar, tá bom? Aquelas informações importantes, lembrando que hoje, quarta-feira, tem a nossa aula e a nossa atividade, e na sexta-feira tem a continuação da atividade, ok? Então, vamos para o que interessa. Aula de hoje, relembrando equações. Eu vou começar com equações do primeiro grau, para vocês relembrarem. Depois a gente vai avançar para as equações mais importantes para vocês esse semestre, que são as equações do segundo grau, tá? Então, tem que ficar bem atento quando a gente for fazer equações do segundo grau, mas para isso a gente tem que relembrar as equações do primeiro, tá? Então, vamos lá. As equações do primeiro grau, pessoal, é uma expressão algébrica, ou seja, é uma expressãozinha, uma continha matemática que tem número, que tem letra, que tem sinais, positivo, negativo, vezes, divisão, e o mais importante, a equação ela precisa ter o sinalzinho de igual, tá? Isso que diferencia uma expressão algébrica comum de uma equação. Equações possuem o sinal de igual. Equações, né, que vem da palavra igualdade, tá bom? Então, vamos ver aqui um exemplo de equações. Por que essas equações elas são chamadas de equações do primeiro grau? Porque aqui, ó, o expoente que tem aqui no x é o expoente 1. Por isso que é uma equação do primeiro grau. Professor, mas então como é que vai ser uma equação do segundo grau? A equação do segundo grau, o expoente que tiver no x vai ser um expoente 2, assim, ó. Por exemplo, ó, x menos 25 igual a zero. X ao quadrado menos 25 igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau, por causa desse 2 aqui, ó. Tá bom? Isso é uma equação do primeiro grau, por causa desse 1 aqui. Professor, mas não tinha esse 1, quem colocou foi você. Sim, o 1, o expoente 1, ele não tem a obrigação de aparecer, tá? Então, quando não tiver expoente, não significa que o expoente é zero, significa que o expoente é 1, tá? Então, por isso que é uma equação do primeiro grau. Quando o expoente for 2, é uma equação do segundo grau. Quando o expoente for 3, do terceiro grau e por aí vai, tá bom? Então, nós vamos relembrar como resolver equações do primeiro grau, para depois a gente chegar nas equações um pouco mais complicadas aqui do segundo grau. E quando vocês estiverem lá no ensino médio, vocês vão aprender a resolver equações do terceiro, do quarto, enfim, do quinto grau, por aí vai, tá? Cada grau que uma equação tem, significa que ela tem mais de uma resposta, mais de uma solução. As equações do primeiro grau, como o nome diz, como é do primeiro grau, ela só aceita uma solução, tá bom? Então, vamos aprender, ou melhor, vamos relembrar como resolver uma equação do primeiro grau. Primeira coisa muito simples, eu tenho que isolar a minha letra, a minha variável, que é o x. Eu tenho que isolar ele. O que significa isolar? Ele tem que ficar de um lado da equação e os números têm que ficar do outro lado da equação. Existe uma maneira prática de se fazer isso, apesar de não ser assim, exatamente correto dizer que a gente vai passar o 5 para cá, mas existe uma maneira prática de dizer que, para resolver essa equação, eu posso levar esse 5 que está de cá para cá. Na verdade, o que eu estou fazendo é somando menos 5 de um lado com menos 5 do outro. Mas de uma maneira prática, para vocês relembrarem, a gente faz assim. A gente leva esse 5 daqui para cá. Só que toda vez que eu trocar um número de local, de membro na equação, a gente também vai trocar o sinal dele. Então, se era mais 5, quando ele for para lá, ele vira menos 5. E aí, a gente vai poder isolar o x. Então, ó, o x ele ficou quietinho aqui no lugar dele, o igual ficou aqui no lugar dele, o 12 também não mudou de lugar. E olha só, o 5 que era positivo, ele se torna aqui negativo. Então, o que acontece? Eu acabei de isolar a minha letra. A minha letra está isolada, o x está sozinho desse lado. É exatamente isso que eu quero. Eu quero que o x fique sozinho daquele lado e desse lado de cá, ó, da equação, de lado de cada do sinal de igualdade, eu tenho só números. Porque em números eu posso fazer a conta. 12 menos 5 vai dar quanto aí, por exemplo? Se você fez a conta, então 12 menos 5 aqui vai dar 7. Não é assim? E aí você tem a equação do primeiro grau formada, tá bom? Não tem erro.
se você somar, se você fizer esse método prático, você vai conseguir acertar uma equação do primeiro grau. Equações do segundo grau exigem um pouquinho mais de dificuldade, de contas, tá? Não é um pouquinho mais difícil, mas não é tanto assim não. Vamos tentar mais uma? Então vamos lá. Tentar mais uma aqui, equações do primeiro grau. Vamos aumentar a dificuldade. De novo, eu tenho uma equação simples do x mais 8 igual a 12. Né? Lembrando, esse 8 ele sai daqui. Nossa, eu fui fazer um negócio aqui. Ficou muito feio, peraí. Esse 8 ele sai daqui e vem para cá, tá? Lembrando que, na verdade, eu estou somando o menos 8 aqui e o menos 8 aqui. Mas a maneira prática, para vocês lembrarem, é isso que a gente está fazendo. Passa o 8 para lá, ele é um sinal de positivo, quando ele passar para lá, ele fica negativo. O x não vai mudar de lugar, então eu permaneço com o x desse lado. O 12 aqui também não mudou de lugar, fica 12. E aqui fica menos 8. E aí? X, então, é igual a 12 menos 8. 12 menos 8 só pode dar 4. Então, nós acabamos de resolver uma equação do primeiro grau. Muito simples. Vamos ver se tem mais alguma mais complicadinha. Beleza. Vou apagar esse x menos 4 aqui, para não ficar atrapalhando. Vou colocar aqui na frente, ó. X igual a 4. E aqui para não ficar muito junto e não ficar embaralhado com o que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Aqui já começa a complicar um pouco, ó. 2x menos 12 igual a 6. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é passar esse 12 para cá. E ele é menos, quando ele passar para lá, ele vai virar mais, ok? Então, vou passar o 12 que é menos para lá, ele vai virar mais. Então, desse lado vai ficar 2x e do lado de lá vai ficar 6 mais 12. Até aí tudo bem, mas observem, o 2 ele ficou junto com o x. O x não está isolado ainda. E eu quero que vocês lembrem uma coisa, esse 2 ele está multiplicando o x, tá? Esse pontinho significa uma multiplicação. Então esse 2 está multiplicando o x. Então o que eu vou fazer? Eu vou repetir o 2x e aqui do lado eu vou resolver essa conta. 6 mais 12 dá 18. Beleza. Agora, como é que... Nossa, deixa eu fazer esse 8 mais bonito aqui, peraí. 18. Opa, agora ficou bem melhor. Beleza. E agora, professor, como é que eu faço para terminar isso aqui? Como é que eu faço para tirar esse 2 daqui? Muito simples. Ele não está multiplicando? Se ele está multiplicando, eu tenho que passar para lá dividindo. Gente, é só vocês trocarem a operação. Se era mais, vira menos. Se era menos, vira mais. Se é multiplicação, vira divisão. Se é divisão, vira multiplicação. É só vocês lembrarem das operações inversas, tá? Se é potência, vira raiz e por aí vai. Então, o que acontece? Ó, o 2 que está multiplicando passa para lá dividindo. Então, vai ficar assim, ó, x é igual a 18 dividido por 2. Professor, mas eu lembro de fazer isso aqui em forma de fração. Opa, é exatamente a mesma coisa, ó. 18 dividido por 2 é a mesma coisa que 18 sobre 2, tá? Eu só não fiz em forma de fração porque aqui meu espaço é pouco, mas é a mesma coisa. 18 sobre 2 é a mesma coisa que 18 dividido para 2, tá bom? Espero que vocês saibam disso. E aí, bom, aqui a resposta final só pode ser 6, né? 18 dividido, perdão, 6, ó. Tô pensando que eu estou dividindo para 3. 18 dividido para 2 só pode ser 9. Então, a resposta final do x aqui é 9. Então, toda vez que tiver um número coladinho com a letra, significa que esse número está multiplicando essa letra. Quando esse número passar para o outro lado, ele vai passar dividindo o resultado que tem lá do outro lado. Tá bom? Então, aqui nós temos aí mais exemplos de equações do primeiro grau. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês visitem a plataforma e tentem resolver as equações do primeiro grau que se encontram lá, tá? É muito importante que vocês relembrem, porque na próxima aula eu vou começar a falar de equações do segundo grau, e aí elas começam a ficar um pouquinho mais complicadas, tá bom? Então, visitem a plataforma hoje, façam a atividade, uma boa semana para vocês, sexta-feira próxima atividade, e aí na semana seguinte a gente começa a equações de segundo grau, tá bom? Tchau, tchau! Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês na plataforma, no YouTube e nos grupos de WhatsApp. Até mais!